Seja muito bem-vinda a mais um Estilo Livre. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo aquele estilo que só você tem, a ter mais segurança para vestir tudo aquilo que tem a ver com o seu estilo. Tema de hoje, estilo e trabalho. Vou falar sobre algumas reflexões que são necessárias quando a gente pensa sobre isso. Eu abri uma caixa no meu Insta. Às vezes eu abro umas caixas no Insta que é caixa de Pandora, não é caixa de qualquer outra coisa. Eu fico assustada com alguns relatos que chegam pela caixinha. Sinto muito por algumas coisas, inclusive, que vocês têm passado. A nossa realidade, ela é assustadora. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu separei uma outra coisa para comentar aqui e teve coisa também que eu separei para fazer um vestir intencional sobre esse tema em algum momento. Não prometo que será o deste sábado, pois tenho que ver aqui no meu planejamento, no meu cronograma, se eu vou trocar alguma coisa ou se eu vou fazer nesse, mas em algum momento vou fazer um vestir intencional voltado para estilo e trabalho também, uma perspectiva um pouco mais prática, e aí a gente vai acabar voltando nesse tema, mas eu li tudo que vocês mandaram na caixinha e fiquei realmente assustada com a realidade de alguns ambientes profissionais. Muito bem, aquela pergunta básica, né? Tem um jeito certo da gente se vestir para o trabalho? Eu sei que por muito tempo existiu aquele padrãozinho que é padrão revista Você S.A. e derivadas, né? Aquelas revistas que tratam do ambiente profissional, de carreiras de sucesso e etc., do jeito mais tradicional possível. Dentro de determinados ambientes, a lógica do que a gente via nesse tipo de material, de revista, de mídia, até fazia algum sentido. Mas mesmo dentro desses ambientes, já haviam muitas mudanças relacionadas a código de vestuário empresarial. Antes da pandemia, tinha muita empresa já começando a declarar que ia tirar o código de vestuário, que abolia, o que ia flexibilizar e que ia muito além da sexta-feira casual, que é quando empresas mais tradicionais costumam flexibilizar o trabalho. Mas eu acho muito curioso até que a gente ainda mantenha a associação de código de vestuário profissional, como que você tem que se vestir no trabalho, com empresas que são mais conservadoras, de áreas mais tradicionais, com grandes corporações, tipo a multinacional da área de engenharia, coisas relacionadas, que é aquela história terninho, saia lápis, camisa social, salto alto, nananã, porque isso diz muito também de como a gente se relaciona com o trabalho, né? Profissões criativas praticamente são excluídas dessa lógica. Se você trabalha em algum ambiente que não só é mais informal ou despojado, terninho não vai fazer o menor sentido para você. Então, esse tipo de pensamento, ele mostra muito como a gente se relaciona com algumas áreas. O que eu acho que a gente tem sempre que calcular relacionado a isso é quem é você, ou seja, qual é o seu estilo, o que está em jogo dentro de cada ambiente, que é aquele cálculo que eu sempre faço, qual que é a encrenca que você vai comprar, qual que é a fadiga que você vai evitar, né? O que está em jogo para você ali se você comprar alguma encrenca e o que o ambiente pede. Porque não tem um jeito certo que funcione para qualquer ambiente. Tem um entendimento do qual que é a cultura da empresa, que é uma coisa sobre a qual tem se falado bastante nos últimos tempos, se ela é mais informal, se ela é mais criativa, se é um ambiente mais sério, se o funcionário é só um número, se o funcionário é mais valorizado, que também abre para muitos debates. Então, qual que é o tipo de ambiente que você está olhando? Porque, por exemplo, se você segue essa lógica do terninho super conservador e você vai fazer uma entrevista de terninho numa empresa da área de criatividade, dificilmente você passa. Eu conheço gente que é dona de agência que não contrataria se chegasse alguém com um terninho super formalzão, porque é uma declaração de que você não pertence àquele ambiente no sentido de que as ideias são, né, mais fechadas. Então, é sempre fazer esse cálculo e lembrar que não existe um jeito só da gente vestir. A Juliana tá falando aqui, eu trabalho em uma empresa tradicional, hoje mudou muito o dress code, mas eu consigo usar qualquer coisa porque eu não atendo o público. Meu irmão trabalha na mesma empresa e ele mora no Rio. Ele tem que trabalhar de terno e gravata porque atende o público. Pois é, eu não lembro agora qual foi a empresa, salvo engano foi a IBM, mas eu não tenho certeza, já me escapou o nome agora, que uns anos atrás
uns 2 anos mais ou menos, aboliu o código de vestuário. E aí eles entraram na lógica da política do bom senso, que é um termo que eu adoro, bom senso. Que porra é bom senso? Porque o meu bom senso pode ser completamente diferente do seu. O meu bom senso, inclusive, considera várias problematizações que eu vou fazer aqui hoje e que a maioria desses códigos de vestuário não fazem. Mas aí essa empresa considerava como bom senso, entre aspas, que o funcionário avaliasse se ele trabalhasse alocado em algum cliente e daí considerasse o código da empresa a qual ele estava atendendo. Então, sei lá, se é um funcionário da IBM atendendo um banco super conservador, ele tem que se vestir de um jeito. Se é um funcionário trabalhando dentro daquele ambiente, ele pode se vestir de outro, ele tem mais alguma flexibilidade ali no traje que ele está usando. Então, sempre tem essas, né? Aí tem uma outra pergunta que é: para que serve um código de vestuário? Do mesmo jeito que você tem a sua identidade como indivíduo, a sua empresa, a empresa na qual você trabalha, ela também tem uma identidade quando ela se posiciona como uma marca. Por isso que muito tem se falado sobre cultura empresarial também nos últimos anos. Mesmo as empresas, então, que aboliram um código de vestuário, elas têm uma identidade criada que passa por esse posicionamento. Esse posicionamento tem um motivo, não é porque a empresa é boazinha, é porque é interessante para aquela empresa que ela se posicione como uma empresa que não tem um código de vestuário de alguma forma. E assim, se não, isso quando ela fala, a gente não tem um código de vestuário, mas ela tem algumas diretrizes que são implícitas e que elas flertam quando elas não casam e procriam com a ilegalidade na hora da contratação. Então é assim, tem a empresa que faz um marketing que não tem um código de vestuário, que ela aboliu o código de vestuário. Tem a empresa que não tem um código de vestuário, porém, na hora de contratar, ela tem sim um código de vestuário, que ela usa como filtro da contratação e que ela também usa para, né, falar para o funcionário, para orientar o funcionário, e aí tem algumas questões aí que tem que ficar atenta. Tem uma questão importante que é a seguinte: o que é obrigatório, o que é sugerido? Em linhas gerais, obrigatório, quando a gente fala do código de vestuário de uma empresa, devia ser só aquilo que interfere diretamente no trabalho ou que evita um acidente. Por exemplo, a gente pode pensar calçado fechado para quem trabalha em fábrica ou no meio de maquinário ou alguma coisa assim, proibição de algumas fibras inflamáveis para quem trabalha em ambientes como cozinha ou alguma coisa do gênero que tem risco, né, de fogo, a ausência de barba ou ausência de esmalte para quem trabalha com manipulação de alimentos, porque daí esbarra em questões de segurança alimentar. Então, aquilo que é obrigatório, se a gente for para o extremo do código de vestuário, deveria ser aquilo que o trabalho é condicionado. Porém, do mesmo jeito que você faz escolhas de acordo com o seu estilo, a empresa ela tem o posicionamento, como eu falei. E aí tem a questão do sugerido, que é quando começa a esbarrar nesse negócio assim, do tipo, ó, a cultura da empresa é essa, então funciona melhor aqui, a gente, se você se vestir de tal forma, se você usar determinados penteados, determinadas cores, etc. E aí tem algumas coisas para a gente pensar nesse aspecto do que faz com esse código de vestuário, né? Como que você pensa o seu estilo dentro de um código de vestuário? Porque, por um lado, você foi contratada sabendo que isso existia. Então, espera-se um respeito ao ambiente. A empresa deveria ter falado para você se tinha algum código de vestuário obrigatório ou algum tipo de sugestão antes da contratação. Eu não sei como ficou com essas mudanças de legislação trabalhista, porque eu não trabalho mais com código de vestuário corporativo. Eu não faço mais esse tipo de trabalho para a empresa, então eu não acompanho mais essas alterações em legislação nem nada do gênero, mas antigamente tinha um negócio que era assim, só podia ter essa coisa se você soubesse antes da contratação, e o que configura o uniforme, a empresa tem que prover, que é até um ponto que eu vou voltar depois, que a gente passa por isso. Mas você, quando foi contratada, sabia daquilo. Então, supostamente, é esperado que você, né, ceda aquele negócio. Por outro lado, alguns códigos são criados com base no nada, que não tem essa coisa do é necessário, super necessário para o trabalho ao qual você está fazendo ali, está se dedicando, não fazem sentido, ou só perpetuam ideias preconceituosas. Como aquele caso, que é um caso que eu até vou comentar aqui, da consultora de imagem que colocou o lance do cabelo, que ligou para a menina falando que ela não podia usar trança no ambiente de trabalho dela e tal. Você precisa ceder a esse tipo de coisa?
né, ao que tá errado, ao que tem base em preconceito de classe, de gênero, de raça, de uma série de coisas? Não, e não tá certo. A maioria dos códigos de vestuário são bem cagados quando a gente vai olhar para eles no detalhe, eles passam por várias questões. O que não quer dizer que você não precise ser estratégica no combate a isso se você resolver se posicionar contra aquele código. Até porque, como eu sempre falo aqui, cada um tem que saber onde o seu calo aperta. Isso pode colocar algumas questões da sua vida em jogo. Então é muito importante que você coloque na balança, como eu sempre digo, o que está em jogo para você, o que esse trabalho representa na sua vida, de que forma isso pode impactar outros projetos seus, o que dá para ser feito ali naquele cálculo. Então, assim, existe uma função subjetiva do código de vestuário, existe uma função objetiva do código de vestuário, existe um monte de groselha quando a gente fala de vestuário corporativo, e existe a questão de o que isso significa de fato na sua vida. Então, é sempre importante ponderar. Como eu disse, eu abri uma caixinha para perguntar sobre as tretas e as dúvidas de vocês em relação a isso, a caixinha de Pandora, e eu resolvi separar essa live aqui em 2 blocos. Uma eu vou comentar alguns casos que são famosos ou casos que são comuns, e o outro pedacinho mais pro final eu vou comentar uma dúvida mais geral que chegou de várias formas diferentes sobre adequação e escolha. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tô vendo que tem comentários. Acho que onde eu trabalho só não pode camisa de time, e eu já vi. Inclusive, uma vez um senhor que trabalha comigo foi tentar coletar pesquisa toda arrumadinha de pasta e não conseguiu nada porque acharam que era testemunha de Jeová, tá vendo? A gente sempre vai fazer algum julgamento. Eu dou aula de educação física para educação infantil. Nunca vi nenhuma das 2 escolas onde trabalho interferir no modo de vestir dos educadores, mas também nunca vi ninguém extrapolar o bom senso. Mas aí eu pergunto de novo, Audrey, o que é o bom senso? Porque o meu bom senso provavelmente não é o seu bom senso. Então, por que filtros passam essa história de bom senso? Inclusive, eu recebi um relato na caixinha de uma pessoa que teve uma questão no ambiente profissional e era uma escola também, que é uma escola mais formal. Ela tem uma coisa assim, do vestuário trazer uns elementos que são mais informais, é até um caso que eu vou deixar para comentar quando eu fizer o vestir intencional sobre isso. Vamos lá, quero comentar. Eu não queria fazer isso. Eu confesso que eu protelei o comentário sobre esse caso específico, mas hoje, já que eu liguei o raio problematizador para essa live, eu vou comentar o caso da recepcionista, que, aliás, agora me escapou o nome. Deixa eu ver aqui o nome dela. Eu sei que é Karina, eu acho. Deixa eu ver o sobrenome. Karina Carla. Karina Carla era uma recepcionista de uma clínica médica, tirou férias, voltou de férias com tranças. Ela estava fazendo uma transição capilar. Karina Carla é uma mulher negra. Ela estava fazendo transição capilar. E aí ela colocou as tranças não só porque tinha uma afirmação da identidade cultural racial dela na escolha das tranças, mas também porque aquilo ajudava ela no processo de transição capilar. Karina Carla recebeu uma ligação da consultora de imagem da empresa falando que ela deveria remover as tranças. E aí eu fui catar uma notícia sobre isso, e eu achei uma notícia do UOL que tinha meio que uma transcrição da fala, do que foi argumentado pela pessoa que falou que ela tinha que tirar a trança. Anotei aqui. Não dá para você trabalhar com ele, fica muito informal mesmo, sabe? Tem até uns penteados, alguns cortes de cabelo que de fato são dress code de empresa muito casual, muito informal. Não se enquadra, tipo, em banco, clínica médica, essas coisas. Disse a consultora, que ainda afirmou que mandaria outra profissional até a clínica no dia seguinte para poder ensinar a fazer uns coques, algumas coisas para o dia a dia. Vamos lá. Só neste pequeno recorte, a gente tem 2 problemas. Primeiro, nem todos os bancos, clínicas e etc. são iguais. Mesmo banco, tem banco que flexibiliza mais ou menos o código de vestuário, que respeita mais ou menos os seus funcionários. Segundo, coque dá para fazer no cabelo trançado também. A trança não precisa sair para que se adeque à formalidade do ambiente. Não faz nem sentido um argumento desse. Eu fico possessa quando eu leio essas coisas, porque assim, não faz sentido um argumento desse. Se é para fazer coque porque o coque é mais formal, dá para fazer coque no cabelo crespo, dá para fazer coque no cabelo liso, dá para fazer coque no cabelo trançado, dá para fazer coque. Segurar.
estourar uma sequência aqui de palavrões. É racismo essa merda, é racismo, não tem outro nome, é racismo, e esta merda não é consultoria de imagem. Se alguém um dia falar pra você que, não, não pode, porque a trança ou o cabelo crespo são informais e não cabem no código de vestuário, é racismo, não tem uma porra de um argumento técnico que embase isso, além de racismo. Dá para fazer coque no cabelo trançado. Ela fala, o cabelo solto, debatível, mas ok, a gente ainda tem ali alguma questão relacionada a isso. Agora, se é fazer coque, ou se é fazer um rabo de cavalo, ou se é fazer qualquer outro penteado, não precisa mandar a pessoa tirar a porra da trança. Então, assim, sabe? Tá errado. E aí a menina até falou, a trança, além de me ajudar na transição capilar, faz parte da minha identidade e da minha cultura. Ninguém deveria ter que se anular para se adequar ao ambiente de trabalho. A gente se situa neste sistema bosta chamado capitalismo, que às vezes força com que a gente tenha que fazer essas coisas e normalize questões que não são normais, mas ninguém deveria ter que fazer isso. Um meio termo aqui entre a pessoa e o ambiente de trabalho dela era perfeitamente possível, sim. Então, é importante a gente pensar nisso, não é assim, corta o seu cabelo, muda a textura do seu cabelo, esquece esse elemento da identidade do seu cabelo. Até porque os elementos que a gente tem como código de formalidade, ou do que é adequado no ambiente profissional, ou do que é sério, do que é confiável, do que é seguro, todos partem de uma perspectiva eurocêntrica que sim precisa ser desconstruída. E claro, vai levar bastante tempo para a gente conseguir fazer esses recortes e separar, não é uma questão simples, é uma questão bastante complexa quando a gente fala em termos de imagem, mas sim, a gente tem que considerar que mesmo aquilo que está embasado tecnicamente um pouco mais, ainda parte de uma perspectiva bastante eurocêntrica, ou seja, que desconsidera raças, por exemplo. E aí eu achei maravilhoso que o juiz destacou que as tranças são um relevante símbolo de ancestralidade para grande parte das mulheres negras e compõem um conjunto de recursos estéticos utilizados há muito tempo, mas que atualmente tendem a repercutir de forma muito significativa na afirmação da imagem dessas mulheres e no processo de reconstrução da sua autoestima. É isso. É uma coisa da pessoa. A empresa precisa aprender a respeitar isso. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Eu já tô vendo a Eri Corsinha carinhosa atacando o raio problematizador. Tem o arco-íris saindo da barriga quando vocês me mandam umas mensagens maravilhosas e tem o laser saindo assim, tipo, dos olhos quando eu leio esse tipo de notícia. Ai, meu Deus. Vamos lá. Até no balé, atualmente, existem tutoriais que explicam como fazer vários tipos de coque para todos os tipos de cabelo. Dizer que cabelo crespo é informal não serve a racismo puro e simples. É 100% racismo, gente. Se o argumento técnico se baseia em uma característica de uma pessoa ou de uma cultura, é racismo, não há outro nome para isso. Aí, seguindo aqui nos casos, né? Eu vou tomar uma água. Que eu anotei para a gente conversar hoje, quero falar sobre a obrigação de usar salto que alguns ambientes impõem, e até alguns lugares que obrigavam e que conseguiram algum tipo de mobilização para desobrigar isso. Tem um movimento no Japão que eu vou até escrever aqui no coisa. Como é que eu faço para escrever na tela? Eu quero escrever do movimento que no Brasil não dá para falar essas coisas sem ficar, né, sem o que é um problema com todas as coisas que eu estou problematizando. KUTO é um movimento Kutu, que vem KUTOO. É tipo Me Too, mas com KU. Que é um movimento no Japão que começou com um tweet de uma moça que, pelo que eu vi, ela é atriz e escritora, chamada Yumi Ishikawa. Ela estava falando... exato, a hashtag é essa. Ela estava falando de como ela foi obrigada a usar salto alto quando ela trabalhava numa funerária. Gente, não faz o menor sentido. É o que eu tô falando, tipo, não é obrigatório para o trabalho dela, não é relevante para o tipo de coisa que ela está fazendo. Por quê? Porque tem esse tipo de regra. Mas daí que o tweet, né, reverberou e muitas mulheres se reconheceram e falaram: como assim? Tipo, realmente, salto não faz o menor sentido em vários lugares e tal.
E aí eu achei até uma matéria da época, eu li algumas matérias sobre isso, que ela fala sobre como uma autoridade da divisão de oportunidades iguais de emprego do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão disse à CNN, à época estava citando, mas eu não achei a matéria da CNN, que não tem planos de mudar as regras sobre se os empregadores podem exigir que os funcionários usem determinadas roupas ou sapatos. O representante afirma que homens também são sujeitos a regras, já que muitas vezes são obrigados a usar gravatas e sapatos de couro, e que se o senso comum mudar, as regras também devem mudar. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não é porque uma regra existe que ela está certa. Já começa daí. A problematização está aí para isso. Segunda coisa, que o código de vestuário masculino em algumas empresas, de fato, tem vários problemas, tem várias coisas para problematizar. Tem, né? Tem, inclusive, por exemplo, no Brasil, usar terno e gravata num calor no Rio de Janeiro é assustador, para dizer o mínimo. E outra coisa, os sapatos sociais femininos, muitas vezes eles também são de couro. Então já tem o desconforto do couro se o problema está no sapato social de couro. O salto é só um extra. A comparação não faz sentido. Eu vejo esses argumentos e eu fico pensando, mano, de onde? De onde? Sabe? É defender o indefesável. E aí, a matéria ainda traz um dado de que o Japão está na posição 110 dos 149 no índice do Fórum Econômico Mundial, que mede o grau de igualdade de gênero, mas está longe de ser o único a ouvir esse tipo de reivindicação. No Reino Unido, por exemplo, cerca de 150 mil pessoas participaram de um abaixo-assinado criado após uma recepcionista ter sido demitida por não estar usando salto alto. Outra profissão que não faz o menor sentido, porque você vai ficar andando para lá e para cá. O salto é para quê? Para nada, né? Para zoar o pé e você ter sérios problemas de saúde. E aí fala no Canadá, então a salvação em algum lugar do planeta, o estado de British Columbia colocou em vigor uma lei proibindo todas as empresas a obrigar que funcionários do sexo feminino usem saltos. O texto afirma que a prática é perigosa e discriminatória. Vá! 2017, tipo, as pessoas concluíram isso. E aí tinha uma matéria do Guardian também relacionada a esse movimento e a essa petição do Japão, que eles até traçaram um paralelo com aquela treta em Cannes, que teve uns anos atrás, que eles barraram mulheres de entrar no festival porque elas não estavam usando salto alto. E aí algumas atrizes, a Julia Roberts, inclusive, foram descalças depois dessa situação em protesto a isso. E aí, uma coisa que eu não sabia assim, se eu sabia me escapou, mas que essa matéria falava que o festival se desculpou, mas não mudou o código de vestuário. Então, reparem as migalhas, a gente precisa ficar atenta a essas migalhas. O que me leva ao cálculo que eu sempre falo da encrenca que a gente vai comprar. A recepcionista, por exemplo, na matéria acho que do UOL, que eu tinha lido falando sobre o caso dela, acho que é do UOL, ela tinha falado que ela era divorciada, tinha filho e tal, e ela tinha medo de perder o emprego, ela já tinha aquele emprego há 6 anos e não sei o quê, então ela tinha esse medo, mas ela resolveu se posicionar mesmo assim, e depois que ela foi demitida, ela ganhou o processo, que parece que ainda tem brecha para recurso, então a luta dela ainda nem acabou, né? É um bom indício, mas aparentemente ainda não chegou ao fim essa história. E a Julia Roberts, por exemplo, ela estava lá no lugar de influência e de poder dela, e ela resolveu combater o código de vestuário de alguma forma, ou se posicionar contra ele, porque dificilmente alguém barraria a Julia Roberts no Festival de Cannes, em um festival de cinema. Então, assim, nem todo mundo é a Julia Roberts, ou nem todo mundo tem a coragem que a Karina teve de processar a empresa, porque pensa, putz, eu dependo disso aqui, é o meu sustento, eu tenho medo de não ser contratada depois e etc. Mas, se você tem algum poder e algum tipo de influência, mesmo que no seu micro-universo, eu super acho que vale colocar na sua conta do que isso poderia representar positivamente se você comprasse algum tipo de encrenca desse. Porque, como eu sempre digo, eu tô cansada, gente, de existir sendo mulher, tendo que discutir em 2021 as mesmas tretas que já tinham que ter sido resolvidas há muitos e muitos séculos, não tinham nem que ter existido para começo de conversa, mas estamos aí. Por quê? Se eu tô aqui podendo falar alguma coisa para você agora, é porque alguém comprou algum tipo de encrenca antes. Então, se não é por mim, eu tenho que fazer alguma coisa para honrar quem veio antes e tentar pavimentar um pouco melhor para quem vem depois. De novo,
Eu sempre analiso onde meu calo aperta, acho que você tem que analisar o seu, mas se você tiver alguma coisa ali de influência que você acha que possa trazer algum tipo de benefício para outra pessoa, eu acho sim que isso tem que entrar no cálculo. E aí essa matéria do Guardian, ela falava do caso de uma companhia aérea, a Norwegian, em que as funcionárias precisavam de um atestado médico comprovando que elas não podiam usar saltos se elas fossem trabalhar de sapatilha. Que é um outro absurdo dos absurdos, porque se a gente ainda for pensar num trabalho de bordo, que a pessoa vai ficar para lá e para cá durante o voo, e servindo coisa, e pode passar por turbulência, etc., se obrigar salto, olha, é bizarro. E aí, assim, no fim do dia, essa necessidade que alguns ambientes ou profissões colocam, ela tá sempre relacionada com duas coisas. Primeira coisa é a medida de controle, a gente já conversou sobre isso naquela live sobre estilo ser coisa de menininha, tá aqui salva no canal, se você não assistiu, se você gosta de ver a Erika putaça problematizando tudo, tá lá, tem bastante para você. E objetificação feminina, que é, basicamente, se você é mulher, você só pode existir nesse ambiente com algumas limitações. E, de preferência, se você puder ser sexy e objetificada por isso. É para isso que o salto alto serve no ambiente de trabalho. Não tem absolutamente nenhum argumento que embase a necessidade de um salto alto. Você fazer a escolha de salto, você gostar de se ver de salto, isso faz sentido. Você ser obrigada a usar salto, esta merda está errada. Não tinha que ser assim. Ai, ai, eu ainda vou comentar sobre a obrigação de usar maquiagem, mas eu vi que vocês estão colocando coisas aqui. Tô muito desacostumada com trabalho em ambientes informais. Essas histórias dessa live estão me deixando com o cabelo em pé. Olha, separei poucas. Quem trabalha em funerária fica em pé o tempo todo. Não sei, mas não faz sentido. Depois que eu vi no Japão, 14 de fevereiro, é o dia que as mulheres dão chocolate pro chefe, eu não duvido de mais nada. Nossa, esse foi um universo novo para mim. O mundo é um lugar realmente peculiar. Tenta andar de salto no centro de São Paulo. Eu já vi muita mulher cair. Gente, pois é, tem uma série de questões. Eu sou totalmente descoordenada para usar salto. Eu já caí aqui na rua em Portugal de tênis, imagina de salto em algumas calçadas. Ó, vários casos de torcer o pé. Olha lá, eu já fui fortemente convidada a usar salto alto e maquiagem para tocar por 45 minutos de pé num teatro 2 vezes por semana. Oi, falei que não. Não me demitiram, mas ganhei fama de rebelde, como sempre. É o que eu falo de usar a sua influência. Ganhou a fama de rebelde, mas não demitiram. Talvez ajude outra mulher a se juntar a esse rebelde também. Considero isso positivo. Olha lá, ela ainda tá colocando aqui que ela quebrou o fêmur ano passado, que tá com 3 pinos, se recuperando, já não usava salto, agora foram banidos. Ainda tem essa, né? Tem um monte de gente que tem uma série de problemas de saúde real, tendo condicionar, piorar a saúde por conta dessas restrições que não fazem sentido. Minha amiga foi secretária executiva por um tempo e ia trabalhar de tênis. Quando o chefão chegava na empresa, ela e as outras meninas colocavam sapato de salto no melhor estilo Diabo Veste Prada. Gente, uma vez eu fui fazer uma reunião numa empresa que tinha um potencial interesse em fazer código de vestuário, e eu sempre perguntava para a empresa, para entender o caso, para elaborar propostas, etc., se existia algum código de vestuário e com base em quê? E aí uma empresa, alguém falou para mim, DH, é porque o chefe gosta. Gente, sério, olha, não faz sentido. Vamos lá, falando em é porque o chefe gosta, eu vou entrar num outro ponto aqui, que é o da maquiagem, a obrigação da gente usar maquiagem. De novo, eu não sei se a legislação mudou, porque eu não acompanho mais isso, mas eu fui pesquisar se tinha algum caso específico sobre obrigatoriedade de maquiagem que deu errado, e eu não achei um caso específico, eu também não lembrei de nenhum específico sobre isso, e eu caí numa matéria antiguinha, mas era uma matéria maravilhosa, em que a advogada Gabriela Souza apontava que não só se for obrigatório, mas se tem alguma sugestão, alguma coisa ali que é implícita, a empresa precisa arcar com os custos. Deixa eu ver aqui que eu até tinha anotado. Ela mesma disse, se a empresa entende que isso é necessário para o funcionamento da empresa, precisa entrar no custo do negócio. É isso, você tem um negócio, você entendeu que o bagulho é necessário para o funcionamento do seu negócio, você tem que pagar por isso, tem empresa é isso, né? E aí ela deu uma dica muito boa para quem se vê nessas entrelinhas, que é quando você não tem um documento oficial da empresa,
que juridicamente, até mudarem a legislação, eu não sei se alterou, se alguém for advogado trabalhista, comenta aqui se teve alteração disso, porque teve alteração de todo o resto, mas ela falava que tem que ter um documento oficial da empresa te obrigando a usar aquele negócio, mas se não tiver um documento oficial da empresa te obrigando a usar aquele negócio, e aí você recebeu alguns e-mails, algumas mensagens de texto, alguma coisa falando que é mais adequado, que é melhor que você use maquiagem, dando a entender que você tem que se maquiar de determinada forma para aquele ambiente, com recomendações de uso ou alguma coisa assim, ela falava nessa matéria que dava para pedir ressarcimento se você apresentasse esses e-mails e nota fiscal da maquiagem que você comprou para a finalidade do trabalho. Não tipo, fui na loja da MAC e fiz a festa. Não, tipo, você comprou aquilo para o trabalho quando você tivesse de saída, do tipo, tá aqui a conta. De novo, eu não sou advogada, eu só acompanhava esse tipo de treta quando eu fazia código de vestuário corporativo, para não fazer merda, mas eu achei bem interessante a orientação dela, então fica a dica para vocês pesquisarem e se informarem melhor, procurem advogadas trabalhistas para ver se existe essa possibilidade, porque eu achei isso simplesmente maravilhoso. E tem uma coisa que eu até tinha falado no começo da live, que é, tem que usar maquiagem, ou tem que usar maquiagem assim assado, ou você tem que usar esmalte, ou você precisa usar determinada, sei lá, calça preta, blusa branca, coisas super específicas, você tem que ser informada antes da contratação, ou pelo menos tinha, de novo, antes de mudarem a legislação. Então, outra coisa para pesquisar aí com relação aos seus direitos. Olha, maquiagem é um negócio assim, também rende muitas e muitas questões para a gente pensar, mas ela passa pela linha do salto alto. Por quê? Tem até uma discussão sobre a questão da boa aparência no ambiente de trabalho. O que é uma boa aparência? De novo, a gente passa, por exemplo, por discussões como essa da recepcionista Karina Carla, né? Acho que é Karina Carla, da Karina, que boa aparência é considerado algo que está dentro de um padrão eurocêntrico, etc e tal. Só que aí tem a questão assim, você tem que estar penteado, você tem que estar limpo, você tem que estar com a barba alinhada, algumas coisas assim. Isso é muito, muito, muito debatível. Isso tem infinitas camadas aqui pra gente pensar, mas a boa aparência ela não deveria ser condicionada à sua maquiagem. Então, é um outro problema. De novo, qual que é a encrenca que você vai comprar? Nesse negócio da maquiagem, para não dizer que eu não achei um caso, até achei e esqueci de anotar. Olha só, me escapou completamente, mas era de uma mulher contando, esqueci o nome dela, porque eu até esqueci de anotar, deixar aberto para ver melhor depois, de como ela era obrigada a usar a maquiagem no trabalho, e ela era uma pessoa que não usava muita maquiagem, e aí a gerente supervisora, sei lá o que era dela, tirou, abriu a necessaire e falou que ela tinha que passar um batom, que era um batom vermelho super forte, para quem não estava acostumado a usar maquiagem, meio que insinuando se ela tinha que passar aquilo, se ela quisesse continuar no emprego, e falou alguma coisa do tipo, vai dar uma pensada melhor e depois você volta aí e vê o que você vai fazer, meio que ameaçando. E a mulher foi lá e se demitiu. Tem umas bizarrices dessa, não quer dizer que tá certo. Então, de novo, qual que é o cálculo? Essa mulher da história que eu tô falando aqui, que até me escapou quase, que acabou se demitindo, ela se demitiu, ela não se viu no ambiente. A questão é, o que isso diz para você? De novo, voltamos para o cálculo. Fiz estágio com produção de moda em uma agência de modelos e era obrigatório o uso de salto e cabelo liso. Prefiro não comentar. Acho que já fiz muitos comentários hoje. Boto tudo que eu falei aqui e é isso. Como você fazia em relação ao código de vestimenta para não cair nessa armadilha de imposição? Gente, sempre pesquisava o que era necessário para a empresa, mas eu não vou entrar nesse aspecto, porque aspecto técnico eu trato no aulas de consultoria para as consultoras que têm interesse em relação a isso. Eu já até tenho uma aula dentro da CECI sobre código de vestuário corporativo, mas também é a história do que você do que você concorda e do que você não concorda. Eu não concordo, eu não trabalho. Obrigar o uso de características biológicas como cabelo liso é foda, surreal, totalmente, Alderi, concordo com você. Aí tem a clássica que eu recebi na caixinha, já mudando um pouco no bloco, que é ambiente muito masculino, eu tenho que me posicionar, eu tenho que trazer coisas mais masculinas, eu tenho que tirar aquilo que é feminino de mim. De novo, no Estilo Livre, sobre estilo é coisa de menininha, a gente falou bastante dessa questão, então eu recomendo que você assista.
Mas é a história da gente pensar necessidades de curto prazo e o calo apertando, você realmente precisa se impor, porque você precisa se impor, o que aquilo pode representar num aspecto maior em relação à sua carreira. Mas também, gente, a gente precisa muito pensar numa coisa que é a seguinte: quando a gente cede demais e a gente se anula, a gente também está impedindo qualquer tipo de mudança. Então, toda vez que eu falo que eu fico muito brava de estar aqui em 2021 tendo que discutir coisas que a gente não deveria ter que ter discutido nunca, jamais na nossa vida, mas que eu penso que se eu tô aqui falando é porque alguém fez alguma coisa que me permitiu estar aqui, é isso também que eu falo. Ah, o ambiente é super masculino, então eu tenho que anular algumas características que são consideradas femininas. Mas essa questão de eu tenho que me impor para ser aceita pelos homens, eu tenho que me impor para ser respeitada, isso passa por uma negação do ser mulher de qualquer jeito. Então, toda vez que a gente concorda com essas coisas sem questionar, a gente está meio que perpetuando uma coisa que não está certa. E por isso que eu volto na questão: se você tem algum poder de bater de frente, bata. Porque a gente precisa repensar isso. E aí tem um outro ponto que é: ninguém, mesmo em termos práticos, precisa abrir mão do estilo completamente para se adaptar, mesmo nesses casos que você olha e fala, putz, mas o meu ambiente é completamente masculino e eu sou não só mulher, mas eu tenho características que são mais doces, eu gosto de elementos que são considerados femininos, que nessa outra live eu inclusive falei sobre quando que muda feminino e masculino e como todas as coisas que a gente usa hoje já foram de homem também. Renda, salto alto, maquiagem. Aliás, várias das coisas que eu falei aqui nessa live também foram coisas de homem. Só aqui neste nosso pequeno recorte de hoje. Então, você não precisa. A gente costuma pensar muito assim: ou é tal coisa, ou é tal coisa. Eu sempre tenho que ficar num extremo. Então é assim: ou eu vou usar um terninho preto com uma camisa branca e um negócio super sóbrio e vou masculinizar, entre aspas, a minha aparência, ou eu vou usar o vestido rosa, de rosinha claro, de rendinha, com babado, com lacinho, com sapato boneca, com coisas que tendem a passar uma mensagem um pouco mais suave, um pouco mais delicada, um pouco menos imponente nesses contextos que a gente tem. Você tem muitas possibilidades entre essas duas coisas. Você pode ter algum detalhe um pouco mais sutil de laço em algum ponto do seu terno, você pode ter uma curva mais arredondada no seu blazer, você pode ter uma blusa que tem uma cor um pouco mais suave, um contraste um pouco mais baixo entre o seu terninho e a sua blusa, você pode usar o sapato boneca junto com esse terninho supostamente mais masculino. Então você tem uma série de elementos com os quais você pode jogar ali que você não precisa se anular. Mas mesmo assim, ainda acho que vale a reflexão que é, tá, mas eu concordo com essa necessidade, eu acho que isso aqui tá certo, porque senão o que continua acontecendo, né? Então acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso aqui. Aí a gente tem uma outra questão do ambiente masculino que passa por um problema muito grave, que é o assédio no ambiente profissional. Olha, é ok que você se preserve, porque até que alguns problemas sejam resolvidos estruturalmente, a gente ainda precisa se preservar hoje. Então, você tem que saber do que é necessário para você nesse aspecto, conhecer o ambiente, conhecer o que está em jogo ali, o que está em risco para você, né? Para além de, meu trabalho e etc. Outras questões, eu acho que vale super que você pense sobre isso. Mas também eu acho que a gente pode pensar no seguinte: se você não pode sair da situação imediatamente, se você sente que qualquer tipo de denúncia ou mesmo de combate te traria algum tipo de problema com o qual você não tem estrutura para lidar, que tipo de ajuda você pode buscar para entender isso melhor? E se é um receio real mesmo, se existe algum caminho que te preserve mais emocional e juridicamente. Isso posto, a gente tem que lembrar que a culpa nunca, nunca, nunca é da vítima. Então, se a gente está falando de assédio no ambiente profissional, isso aqui não tem a ver com código de vestuário, tem a ver com um outro tipo de estrutura, uma outra dimensão de como a nossa estrutura social é bastante problemática. Quem tem que ser educado para respeitar são os homens, não são as mulheres que precisam se podar ainda mais para evitarem assédio. Isso está errado. No estilo livre, eu acho que, de novo, o estilo ser coisa de menininha, eu falei do lance da vulgaridade, e sobre mesmo como a questão de vulgaridade, ela sempre é uma questão de contexto. Se a gente for pensar um século atrás,
usar uma saia ou mostrar o seu tornozelo, aliás, usar uma calça ou mostrar o seu tornozelo seria considerado vulgar, seria considerado piriguete. Então, assim, tem uma questão de contexto que a gente precisa analisar. Contextos só mudam porque a gente vai entrando em conflito e vai mudando ali a forma de olhar para algumas coisas. Então, não em termos de assédio, mas em termos de foco de informação, também vale pensar com relação à sensualidade no ambiente profissional, não em relação ao assédio. Assédio eu problematizo, não estou endossando, não estou culpabilizando a vítima, mas em relação à sensualidade, ao sensualizar no ambiente profissional. Em termos de foco de informação, todo mundo, e aqui eu incluo o homem, precisa analisar o contexto para entender em que lugar quer chamar atenção e para o que quer chamar atenção em si. Por quê? Embora a gente tenda, por conta de construções sociais, de novo, a olhar um homem que use elementos em grande quantidade de coisas que a gente remeta à sensualidade, como mostrar pele, como coisa colada, como transparência, como tipo desabotoar super, alguma coisa assim, como ridículo ou algum outro termo pejorativo que vá pro lado do escárnio, e as mulheres como vulgares, piriguetes, putas e etc., quando elas usam esses mesmos elementos de marcar o corpo, de revelar alguma parte do corpo, etc., tanto homem quanto mulher pode ter característica no estilo que são conectadas com sensualidade. E tanto homem quanto a mulher, então não é só a mulher, tem que refletir sobre o que quer comunicar e o que quer enfatizar dessas características. Até porque se imagem comunica, é super importante que a gente lembre que não dá para falar arroz usando a palavra feijão, que é uma coisa que eu sempre falo aqui. Mas você tem que saber que não existe absolutamente nada no mundo quando a gente trata a aparência, a roupa e etc. como uma ferramenta de comunicação que diga me assedie. Não tem nada. Se você sair pelada na rua, isso ainda não diz que você está pedindo para ser assediada. Pode dizer de uma porção de questões outras, mas não está dizendo que você está pedindo para ser assediada. Então, se você esteve nessa situação, a culpa não é sua. Tem um Tumblr, ou tinha, faz muito tempo que eu não visito, na verdade eu visitei pouquíssimas vezes, porque essa é a típica coisa que me embrulha o estômago, que mostrava as roupas que as mulheres estavam usando quando elas foram assediadas. E tinha mulher de moletom, tinha mulher de uma série de outras coisas. Então, assim, só desse recorte pequenininho, desse exemplo, a gente já pode pensar que o assédio ele não tem a ver com a roupa, ele tem a ver com o assediador sempre. Então, no ambiente de trabalho, é uma questão para a gente pensar. Tem um tema aqui, tem uma coisa que eu recebi na caixinha, para a gente finalizar, de inúmeras formas diferentes, que é: meu estilo é muito informal, eu quero me arrumar mais, mas eu não quero me destacar ou atrair comentários. Teve uma outra pergunta que passa por essa linha, que é: eu sinto que o sensual, mesmo sutil, causa incômodo para as mulheres que não optam. E todas as derivações do gênero. Eu prometo, até porque a gente já está aqui há quase 50 minutos, fazer um vestido intencional falando dessas questões mais práticas, mas aqui eu acho que vale a gente pensar, mas cabe a gente pensar que essa questão da escolha, né? Da escolha de cada um e do ambiente e de você chamar atenção ou não. Tem até uma frase que uma pessoa me dizia sempre, um amigo antigo, que ele falava que era assim: prego que se destaca leva martelada no ambiente de trabalho. Eu acho que isso é muito sintomático de como algumas pessoas não querem chamar atenção sobre essa questão do incômodo para as mulheres que não optam por usar alguns elementos, por exemplo, que são lidos como mais sensuais. Eu acho que vale muito a gente pensar sobre a competição feminina, como isso é endossado e a quem isso atende. Então, aqui cabe muito essa reflexão, mas muitas vezes o que eu percebo quando alguém me traz essa questão na consultoria do tipo, meu ambiente de trabalho é mais informal, ou meu ambiente de trabalho as pessoas são muito mais sérias ou muito mais conservadoras, eu tenho uma característica assim, o assado. Geralmente com relação à arrumação, principalmente, o que eu percebo é que quando gera esse tipo de incômodo é porque se uma pessoa vai lá e se arruma um pouco mais, as outras se sentem na obrigação de se arrumar também, e aí elas não querem, então é mais fácil você podar quem tá se arrumando. E aí é tipo, você quer ser a pessoa que vai virar e vai falar: ema, 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 eu me arrumo porque eu gosto de me ver assim, e se você não quiser, você não se arrume. Você vai comprar esse tipo de encrenca no ambiente de trabalho, então, de novo, você tem que calcular isso.
Mas também é importante que a gente seja objetiva, porque, de novo, aqui, do mesma forma que o feminino e o masculino, né, com muitas e muitas aspas, você não precisa ir de um extremo para o outro, você pode ser bastante objetiva para encontrar esse meio termo, que é pensar o que é considerado informal no seu ambiente e o que é considerado arrumado ou sensual, o que quer que seja, no seu estilo. Porque a gente consegue conciliar e fazer essa junção entre você, sem que você precise se anular no seu ambiente de trabalho, com as informações que a gente identifica de forma mais objetiva. Voltando de novo para o caso da recepcionista, que a menina ligou para ela e falou: ah, você pode fazer um coque. Tipo, tira a trança, faz um coque, eu vou te ensinar a fazer um coque. Ela não precisava ter tirado a trança. Se era o caso do cabelo solto, ela poderia ter feito coque e ok. Não precisava, tipo, era um meio termo, não era com trança, sem trança, era coque, trança, beleza, resolveu, e poderia transpor, trazer um pouco mais de formalidade em outros aspectos da imagem dela, se fosse uma questão de formalidade, que não pelo cabelo. Então é uma coisa pra gente pensar aqui, o que exatamente você considera. Por exemplo, você ama terninho, e aí no seu ambiente o povo é jeans e camiseta e, sei lá, crocs, ou havaianas, ou alguma coisa assim, ultra informal, ou camiseta de time, como acho que a Paula tinha comentado aqui agora há pouco. Você não precise trabalhar com um terninho que é todo estruturado, todo alinhadão, todo sério, bastante formal. Você poderia, por exemplo, usar um terninho, se fosse um terninho, de um material que é mais rústico, que tem uma modelagem um pouco mais informal, que é, sei lá, de moletom. Tipo, já tem o elemento do terninho, mas tem a informalidade que casa de alguma forma com o resto desse ambiente. Você não precisa, tipo, se descolar completamente daquilo. Ou então, você poderia, por exemplo, em vez de usar o terninho inteiro, usar um blazer. E aí um blazer que, sei lá, tem uma lapela que é um pouco mais informal, ou que tem a manga subida aqui no braço, né? Tem a manga puxada para cima, que tem um franzido, que deixa ele mais informal, essa manga um pouco mais encurtada. Usar aquilo com uma camiseta para entrar nessa transição para a camiseta e para o jeans que as pessoas usam, com uma calça que é mais casual. Isso já é um jeito de mediar essas informações. Só que você precisa entender qual é o código do ambiente, qual é o seu código para trabalhar com os elementos. Sabe aquilo que eu vivo falando, que as pessoas elas focam muito na categoria, em vez de focarem no elemento? Passa muito por aqui. Blusa, calça, terninho, taier, saia, whatever, isso tudo aqui é categoria. O que você tem que olhar é cor, forma, textura, detalhes, recortes e etc. para você fazer esse ajuste. Então, isso facilita. A maioria das batalhas que se travam com relação a isso, do tipo, o meu ambiente profissional é super arrumado, ou meu ambiente profissional é super informal e eu estou bastante distante disso, poderia ser resolvida com ajuste de elementos. Mas você precisa aprender a olhar para os seus padrões primeiro para entender o que você vai adaptar e depois entender o que são os padrões do ambiente para conseguir fazer casar essa informação com mais tranquilidade. Eu já passei por assédio forte, eu vestia que nem freira na época. Não é a roupa, é a pessoa que não entende o limite na interação. Olha, eu sinto muito pela situação pela qual você passou. Não tem absolutamente nada, nada mesmo que justifique, gente. Eu estudo coisas relacionadas à moda e estilo há mais de 20 anos. Eu estudo desde que eu tinha... Há 20 anos. Desde que eu estava no primeiro colegial, que eu já tinha interesse por esse tema, e estudar, e pegava trabalho de escola da Feira de Ciências e usava a moda usava como desculpa fazer um site de moda, por exemplo, para ter que pesquisar sobre o assunto, fazia curso de férias. Então, assim, eu já estudo isso há muito, muito, muito tempo, desde que eu era adolescente. Não tem absolutamente nada que embase assédio, racismo e nenhum dos outros problemas pelos quais a gente falou aqui que seja responsabilidade da vítima. Então, de todas as coisas que eu espero que você tire daqui hoje, além do que você tem que calcular, da encrenca que você vai comprar e etc., é saber que sim, existem construções que precisam mudar. Então, a gente precisa refletir sobre elas e precisa refletir com qual a gente concorda e com qual a gente não vai mais aguentar. Até teve uma outra live que eu fiz sobre estilo e posicionamento político que passa muito sobre isso, né? Por isso. Então, o quanto você se adapta a esses ambientes, o quanto você aceita determinadas coisas e o quanto você bate de frente também passa por essa questão. Muito bem, vou tomar uma água aqui, ver se vocês têm algum comentário, alguma dúvida para deixar neste minutinho final.
Vi que ganhei coraçõezinhos no Insta, deixa o seu like aqui. Se essa live fez sentido para você, se essas reflexões, deixa o seu comentário. Ok, então boa noite, Valentina, Débora, Audrey, não sei se a Marina tá por aí ainda, a Cibele, Paula, Jaqueline. Só falar que isso que você traz de olhar para os elementos tá me ajudando demais. Que bom, Valentina, fico muito feliz em ler isso. Ju, adorei o debate, realmente precisamos nos posicionar sempre que fizer sentido pra gente da forma que der, né, Ju? Seguimos. Um beijo enorme para vocês e até sábado que a gente tem Vestir Intencional.